Oi, gente! No vídeo de hoje vou falar um pouco de como que foi minha escolha aí entre moda e psicologia. Então, eu já tinha falado um pouco sobre isso lá no meu Instagram. Para quem ainda não me segue, o meu arroba é raissads.pice, que eu vou estar deixando aqui para vocês. É só me seguir lá. E como todos sabem, né, como acontece com a maioria das pessoas, a gente acaba ficando em dúvida aí de qual profissão a gente vai seguir. Então, desde pequena, uma das primeiras profissões, na verdade, que eu queria ser era professora. E eu acabava brincando muito disso também, de pegar meus ursinhos, minhas bonecas, colocar todo mundo um do ladinho do outro e começar a dar aula para as bonecas e para os ursinhos. E eu fazia muito bem, né? Eu atuava muito bem em relação a isso. Então, uma das primeiras profissões que eu queria ser aí era professora. Bom, e com o passar do tempo, eu fui estudando, fui fazendo cursos aí, e depois disso, né, dessa escolha aí, na verdade não era uma escolha, mas desde pequena eu ficava falando que eu queria ser professora. Depois dessa fase aí de querer ser professora, eu acabei não optando por nenhuma outra profissão. Sempre foi ser professora, né? E eu só fui mudar mesmo de profissão, né, de começar a pensar em outras profissões, só quando eu estava no ensino médio, né, que no terceiro ano aí do ensino médio acontece lá as famosas blusas de formatura que a gente tem que ter. E quando a gente foi fazer a blusa aí, né, em cima da parte de trás, né, que fica nas costas, em cima ficava o seu nome e na parte de baixo era a sua profissão. E eu fiquei muito em dúvida de qual profissão colocar, mas eu lembro que eu fiquei em dúvida entre relações internacionais e moda. E só recapitulando, nesse meio tempo aí, né, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro, do nada brotou em mim a vontade também de cursar arquitetura. Eu não sei porquê, eu não sei se eu vi algum seriado, não sei se tinha alguém ali que queria fazer arquitetura e falava sobre isso e eu comecei a ficar a fim de fazer também. Eu não sei o que aconteceu, sei que foi ali no ensino médio que do nada brotou essa ideia aí de querer fazer arquitetura. Só que só ficou em mente mesmo, né? Eu cheguei a comentar e tudo, mas ficou mais em mente mesmo porque eu lembro que eu não cheguei a pesquisar, olhar como que era a grade curricular de arquitetura ou qualquer coisa relacionada a esse curso. Sei que do nada brotou aí essa ideia. Mas voltando lá para o terceiro ano do ensino médio, as escolhas aí, né, da blusa, aí eu acabei optando por relações internacionais. Isso a minha blusa acabou sendo Raíssa Relações Inter, né, que no caso aí é Relações Internacionais. Eu não sei por que que eu cheguei a escolher essa profissão, mas eu lembro que a minha vontade era muito de querer viajar, né, e resolver coisas entre um país e outro, porque relações internacionais trabalha muito com isso, né, entre fazer relações, né, entre um país e outro. E eu acabei ficando muito instigada em relação a isso. Mas isso só ficou na questão da blusa mesmo, porque logo depois aí eu fiquei um ano, depois que eu terminei o ensino médio, né, eu fiquei um ano aí parada procurando um trabalho. E faculdade eu não podia fazer porque eu precisava de um trabalho para pagar a faculdade, e até então seria particular, né? E a gente sabe que faculdade particular é caro, né? Até que em 2014 surgiu a oportunidade aí do FIES. O FIES, né, que é o financiamento estudantil aí criada pelo governo, que possibilitou várias jovens aí iniciar a faculdade, só depois da faculdade concluída aí que começa a pagar a faculdade. E nisso, em 2014, eu fiquei em dúvida, né, entre moda e psicologia. Até então eu queria fazer moda na Estácio e psicologia na Newton Paiva. E nisso eu comecei a pesquisar aí guia de carreira, grade curricular, tanto de um curso como do outro, para me ver com qual eu mais me identificava ali e sair de cima do muro, para qual lado que eu iria ir. Porque são duas profissões muito legais, assim, que me atraem muito, né? Tanto moda quanto psicologia. E nisso de pesquisar muito, tentar me entender, tentar ver o que eu realmente queria, minha opção no final foi a psicologia. E nisso, eu iniciei aí meus estudos em psicologia e eu acredito que realmente é o amor da minha vida, a psicologia.
entender o comportamento humano, entender como outra pessoa se sente, como que ela funciona, o tanto também que eu gosto de ouvir as pessoas, né? Saber da vida das pessoas e quantas pessoas que eu admiro também, né? Em relação a esse meio. E nisso, em 2014, eu acabei iniciando aí meus estudos em psicologia. E nisso foi seguindo, né? Entre acertos e erros, muitas coisas acontecem ao longo da faculdade também. São 5 anos de faculdade e a gente acha que vai ser 5 anos maravilhosos. E sim, acontecem coisas maravilhosas, mas durante 5 anos aí também não acontecem muitas coisas boas, né? E acontecem muitas coisas ruins também, né? Muitos desafios aí. E nisso a gente também começa a conciliar uma coisa com a outra, né? É os estágios que começa, é um curso também profissionalizante que eu também cheguei a iniciar, que eu fazia na parte da tarde, e ao mesmo tempo eu fazia estágio também, e a faculdade. Então são muitas experiências aí, mas são experiências no final tudo boas, né? Tanto as ruins quanto as boas, porque tudo vem de aprendizado também. E nisso aí eu concluí minha faculdade e fiquei 2 anos parada aí, né, esperando todo o processo acadêmico aí, de questão de documento aí da faculdade, para tirar o CRP e assim iniciar o trabalho aí, né, que atualmente é o atendimento online. E é isso, gente, aguardo vocês no próximo vídeo.